Este é mais uma dose regenerativa, o podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática. E a nossa missão de hoje é mergulhar de cabeça em uma verdadeira revolução estrutural. Nossa investigação vai desvendar como a tecnologia de ponta, aliada a uma mentalidade econômica completamente nova, está finalmente consertando um mercado vital para a sobrevivência do planeta, mas que historicamente sempre operou de uma forma, digamos, disfuncional. Estamos falando do mercado de carbono e sustentabilidade. É um mercado que precisava desesperadamente de uma atualização de sistema, né? Com certeza. Certo, vamos desempacotar isso. Historicamente, os sistemas financeiros e industriais globais operaram sobre uma premissa puramente extrativista. O modelo sempre foi focado em extrair recursos da natureza, produzir em massa, lucrar e descartar. A degradação dos ecossistemas naturais e o aumento das desigualdades sociais eram ignorados solenemente. Tratava-se tudo como meras externalidades negativas. Um termo bonito para um custo invisível que nunca entrava nas análises rigorosas de risco de crédito ou nos balanços patrimoniais das grandes corporações. Exatamente. A conta ambiental ficava fora do livro-razão. Mas o cenário global está mudando drasticamente. E é aqui que entra um conceito fascinante que vamos explorar a fundo na nossa análise de hoje: as finanças regenerativas. O paradigma das finanças regenerativas, ou simplesmente REFI, ele surge como uma resposta direta e muito necessária a esse modelo degenerativo do passado. O que o modelo REFI propõe é uma arquitetura sistêmica nova, sabe? Uma arquitetura onde o lucro não destrói a base. Isso. Nesse arranjo, a criação de valor monetário fica indissociavelmente ligada à restauração ecológica, à conservação da biodiversidade e, de forma crucial, ao bem-estar das comunidades locais. O objetivo central é conectar o valor ecológico, que é intrínseco e mantém o planeta habitável, ao valor econômico tangível. E o meio para fazer essa conexão em larga escala, de forma crível, é a utilização de inovações tecnológicas descentralizadas. É usar a tecnologia de fronteira para incentivar financeiramente as ações climáticas positivas. É uma correção de rota urgente, porque ao longo de décadas, o dinheiro corporativo que deveria ir diretamente para a preservação ambiental acabava se perdendo. Se perdendo em teias burocráticas enormes e taxas de intermediação exorbitantes. O capital simplesmente não chegava à linha de frente, lá na floresta ou no campo. Ficava retido no meio do caminho, né? Muito retido. O REFI vem justamente para otimizar esse fluxo de capitais, cortando intermediários e trazendo uma transparência absoluta. E é nesse cenário exato de convergência entre sustentabilidade, com o rigor científico e inovação tecnológica que entra o nosso objeto principal de investigação: a infraestrutura da B4. Para quem acompanha de perto a evolução dos mercados verdes, vale destacar os dados impressionantes que temos aqui. Lançado oficialmente em 13 de agosto de 2023, lá em São Paulo, a instituição celebra agora, neste ano de 2026, 2 anos de uma operação contínua que basicamente reescreveu as regras do jogo. A maturação estrutural que ocorreu nesse curto período é notável. Os números, eles falam por si. Falam mesmo, os números são monumentais. Estamos falando de mais de 527 empresas na fila para listagem. É um volume que já ultrapassa a marca de 12 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente listadas na plataforma. E tem um cronograma avassalador projetando mais de 80 milhões de toneladas no curto e médio prazo. Isso cobre um espectro vasto, desde a conservação de biomas ameaçados até a transição pesada para a agricultura regenerativa. Mas assim, para entender como é possível suportar e auditar esse volume trilionário sem o sistema colapsar, a gente precisa primeiro olhar para a raiz do problema histórico. O calcanhar de Aquiles do setor. Exato. O mercado voluntário de carbono tradicional perdeu muita credibilidade nas últimas décadas. É preciso lembrar que o ativo transacionado nesse mercado é invisível. Estamos falando da ausência da emissão de um gás ou da sua remoção da atmosfera. E como se audita o invisível, né? Isso elevou o desafio da verificação a níveis extremos no passado. Perfeitamente.
E o que se via como resultado era uma burocracia sufocante. Processos analógicos, aquelas planilhas intermináveis, meses de auditoria lenta e, infelizmente, as temidas fraudes na revenda. Aquela história de vender a mesma árvore 2 vezes? Isso, a dupla contagem. Além dos fantasmas constantes do greenwashing, a famosa lavagem verde, onde empresas fingem ações sustentáveis. A integridade de qualquer mercado de capitais depende da inviolabilidade dos seus registros. Se um mesmo crédito de carbono é vendido 2 vezes para empresas diferentes, ou se a floresta que gerou aquele crédito já foi derrubada e ninguém percebeu... Todo o sistema perde a razão de existir, vira papel sem lastro. Exatamente, vira ficção. E é aí que a tecnologia resolve o gargalo. Para lidar com essa necessidade de auditoria e cálculo em tempo recorde, a B4 introduziu uma inteligência artificial proprietária chamada Agente do Clima. E o que essa IA faz é monumental. Ela executa diagnósticos complexos de inventário e cálculos de pegada de carbono baseados estritamente no GHG Protocol. E, fazendo um parêntese rápido para esclarecer esse termo para os nossos ouvintes, o GHG Protocol é essencialmente o padrão ouro global. É a linguagem contábil universal para medir as emissões de gases de efeito estufa. O impressionante do Agente do Clima é a velocidade de processamento. O que antes exigia um exército de consultores manuais e custava meses de trabalho dispendioso, essa inteligência artificial resolve em um prazo inferior a 24 horas. Menos de um dia. Sim, em horas. Ela identifica imediatamente as fontes de emissão de uma corporação, traça um mapa do problema e já recomenda a estratégia de compensação adequada. Tudo isso alimentando em tempo real um painel macroeconômico chamado Relógio de Ação Climática. E a agilidade da inteligência artificial no cálculo inicial se conecta diretamente com a segurança da infraestrutura de registro, porque a resposta definitiva para essa questão da inviolabilidade e da dupla contagem que a gente mencionou é a adoção profunda da tecnologia blockchain. O que é fascinante aqui é a mudança de arquitetura. Em vez de usar bancos de dados centralizados que podem ser alterados por falha humana ou má-fé, o mercado verde nacional ganhou robustez com a emissão de certificados de crédito de carbono no formato de NFTs. Mas é fundamental fazer uma distinção muito clara aqui. Não estamos falando daqueles NFTs especulativos como as imagens de macacos coloridos que dominaram as manchetes financeiras no passado. Aqui, os NFTs funcionam como verdadeiros passaportes climáticos inalteráveis. Passaportes que rodam em redes descentralizadas de alta performance. A Polygon é uma rede blockchain conhecida por ser extremamente eficiente e consumir uma fração mínima de energia. Ou seja, o custo ambiental para registrar esses dados é praticamente zero, o que é um pré-requisito muito lógico para um projeto de impacto climático, concorda? Totalmente lógico. Seria, no mínimo, irônico emitir carbono para registrar créditos de carbono. Teria um contrassenso enorme. O processo tecnológico converte um esforço físico real, como o plantio de árvores ou a regeneração de um solo degradado, em um contrato inteligente na blockchain. E o metadado desse código criptográfico carrega todo o DNA do projeto, o volume exato mitigado, a localização geoespacial do polígono de conservação, a metodologia científica aplicada e a chancela de certificadores globais. Tudo ali, imutável. Isso nos leva à solução do maior pesadelo do mercado tradicional, a dupla contagem. Porque a arquitetura prevê algo chamado baixa imutável. Funciona assim. Através de um sistema de documento de rastreabilidade, o acompanhamento dessa compensação ocorre de forma transparente. Quando uma corporação compra esse ativo para de fato compensar suas emissões e atingir suas metas, o ativo digital cumpre o seu papel e é permanentemente inativado na rede blockchain. Ele é literalmente destruído digitalmente no sentido comercial. Uma vez aposentado, torna-se impossível qualquer tentativa de reutilização contábil ou comercialização secundária fraudulenta. Ele sai de circulação para sempre. Para sempre. Essa camada de segurança criptográfica é o que blinda os investidores institucionais contra acusações de greenwashing,
instituindo um nível de transparência que os mercados analógicos nunca conseguiram entregar. Agora, se mudarmos a nossa lente da infraestrutura tecnológica para a lógica econômica da coisa, a transformação é ainda mais profunda. Vamos observar a inversão do modelo econômico. O mercado voluntário tradicional pode ser imaginado como uma rodovia cheia de pedágios abusivos. No modelo antigo, amplamente dominado por certificadoras estrangeiras lentas, quem realmente preserva a natureza acaba sendo penalizado pelo sistema. É o paradoxo do mercado de carbono convencional. O sistema exige taxas antecipadas altíssimas, as famosas upfront fees, apenas para que um projeto comece a ser avaliado. É como um pequeno produtor tentando vender suas frutas numa feira central. Mas a taxa cobrada pela prefeitura para montar a barraca custa mais caro do que toda a colheita dele somada. Torna-se inviável sequer tentar entrar no mercado. A conta não fecha. Não fecha. E não para por aí. Além dessas taxas iniciais, as corretoras e consultorias tradicionais chegam a abocanhar até 30% do inventário gerado apenas a título de intermediação. É um pedágio que devora a margem de lucro antes mesmo de a viagem de compensação começar. Se aplicarmos essa matemática a um proprietário de uma área menor, com cerca de 50 hectares, por exemplo, essa subtração constante sangra o ativo ambiental até o ponto da inviabilidade financeira total. É o que chamamos de vale da morte financeiro dos projetos de conservação. Esse elitismo sistêmico sempre restringiu o acesso aos mercados de capitais verdes. Apenas as gigantes corporativas e os latifúndios imensos conseguiam participar, deixando de fora os arranjos cooperativos e os médios produtores rurais. E é aqui que a B4 vira o jogo com um modelo de negócios de zero cost, ou custo zero de listagem para o originador do crédito. A lógica de exploração financeira é totalmente invertida. Quem é o proprietário legítimo da terra e do projeto lista 100% do seu estoque sem pagar pedágios antecipados e é remunerado sobre 100% do volume que é comercializado. Não há diluição do valor por conta de burocracia adiantada. Isso garante que o capital irrigue diretamente a ponta da cadeia. O recurso financeiro vai para quem efetivamente suporta o ônus, o suor e o trabalho diário da conservação ecológica. É a essência mais pura do conceito de finanças regenerativas sendo aplicada na prática. Essa democratização de acesso é palpável na nossa análise. O Departamento de Projetos Especiais tem viabilizado iniciativas muito robustas. Em nossas fontes, temos o detalhamento de projetos reais que entraram nessa esteira, como o projeto Apuena Cauã, o Araceíba e a estruturação de iniciativas focadas no agronegócio, como Agrocarbono CRVE. E o diferencial não é apenas entrar no sistema, mas permanecer nele com integridade, já que esses projetos contam com monitoramento contínuo via satélite. Assegurar que a floresta continue em pé e que os benefícios climáticos são duradouros, né? O que oxigena não apenas o agronegócio sustentável, mas também o terceiro setor. E falar do terceiro setor nos leva obrigatoriamente a uma dimensão fundamental dessa exploração profunda de hoje, a dimensão social. Quando se discute a sigla ESG, que engloba as práticas ambientais, sociais e de governança, o S de social muitas vezes fica em segundo plano. Fica esquecido. Fica. Mas a transição climática global não pode ocorrer às custas das populações mais vulneráveis. De jeito nenhum. A sustentabilidade não é apenas sobre plantar árvores isoladas. É sobre proteger, integrar e empoderar as pessoas que vivem nesses ecossistemas. Nossos dados destacam muito a pluralidade dos guardiões da natureza no Brasil. Estamos falando de pescadores artesanais que se organizam em cooperativas, de extrativistas costeiros e marinhos, Das marisqueiras que fazem o manejo ancestral dos manguezais, e dos pantaneiros, cuja interação milenar com os ciclos de cheia e seca os tornam indispensáveis para a preservação do Pantanal. A floresta só fica em pé se a comunidade ao redor tiver dignidade econômica. Mas isso levanta uma questão crítica de mercado. Como garantir que o apoio a essas comunidades seja mensurável e real, e não apenas uma narrativa bonita para enfeitar relatórios anuais? Como evitar o chamado greenwashing social? Se conectarmos isso ao cenário maior, a resposta está na mensuração implacável do impacto. E para resolver isso, a plataforma utiliza a metodologia SROI,
que significa retorno social do investimento. O conceito do SROI é brilhante porque ele evita o discurso vazio. Ele estabelece um padrão onde os benefícios gerados na comunidade recebem representações financeiras baseadas em dados reais, os chamados proxies. É um processo extremamente rigoroso. A metodologia possui várias etapas, mas a espinha dorsal do cálculo ocorre na etapa 4, que é conhecida como estabelecimento de impacto. É nessa fase que os auditores aplicam deduções estatísticas cruciais para provar a adicionalidade real do projeto. Ou seja, provar que a intervenção realmente mudou o curso das coisas? Exato. Eu gosto de pensar que é a prova de fogo do projeto. Eu estava revisando as notas sobre essa arquitetura da etapa 4 e os 3 filtros estatísticos que eles usam são de um rigor fascinante. Vamos traduzir isso para ficar mais visual. O primeiro filtro é chamado de dead weight, ou peso morto. A lógica do peso morto é deduzir o que teria acontecido na comunidade de qualquer forma, mesmo se o projeto ambiental nunca tivesse existido. É separar o que é mérito do projeto do que já ia acontecer de forma orgânica. Justamente. Por exemplo, se uma comunidade ribeirinha já ia receber um sistema de purificação de água através de uma ONG local independente, o novo projeto de carbono não pode se apropriar desse benefício e colocar no seu próprio balanço. O impacto puramente adicional é o que conta. Uma analogia perfeita. O segundo filtro estatístico é o displacement, ou deslocamento. Ele serve para verificar se o projeto efetivamente resolveu um problema ou se apenas o empurrou para o terreno vizinho. Um exemplo clássico no mercado de carbono. Se um projeto impede o desmatamento ilegal dentro de uma fazenda, mas os madeireiros simplesmente atravessam a cerca e desmatam a fazenda ao lado, o impacto líquido global para o clima é absolutamente nulo. O problema só mudou de CEP. Isso, mudou de endereço. O SRI rastreia esse efeito de deslocamento para não superestimar o sucesso. E o terceiro filtro fecha a conta, que é o drop-off. Ele mede a perda de eficácia da intervenção com o passar do tempo. Nem todo benefício social dura para sempre na mesma intensidade, e a matemática precisa refletir essa queda. Aplicando o peso morto, o deslocamento e a queda de eficácia, isola-se a verdadeira e irrefutável contribuição do projeto. E o cálculo final converte esses benefícios sociais em métricas tangíveis que diretores financeiros e conselhos de administração conseguem compreender imediatamente. E gera um rácio financeiro muito claro. Os relatórios conseguem provar matematicamente que para cada R$1 investido naquele projeto específico, houve um retorno de, digamos, R$3 em valor social quantificável gerado para aquela comunidade tradicional. Essa clareza de dados traz uma consequência geopolítica vital para o terceiro setor. Observamos um cenário global onde o financiamento de ONGs tem sofrido pressões enormes. Frequentemente surgem acusações políticas rotulando o terceiro setor de ser uma caixa preta financeira. A infraestrutura em blockchain, somada à metodologia SROI, fornece uma prestação de contas que não pode ser contestada. É a prova matemática contra o achismo. Com certeza. ONGs sérias passam a conseguir blindar suas operações contra ataques ideológicos, provando criptograficamente de onde o dinheiro veio, para onde foi e qual foi o retorno exato gerado na ponta. A transparência tecnológica acaba sendo o melhor antídoto para a instabilidade política. E falando em política e nas regras do jogo, aqui é que a coisa fica realmente interessante na nossa investigação. O Brasil passou por uma virada de chave gigantesca com o advento da Lei Federal 15.042, sancionada no apagar das luzes de 2024. Foi um marco histórico. Essa lei instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o SBCE. O país demonstrou um amadurecimento imenso ali, criando as fundações legais para o mercado de carbono regulado, sob a supervisão estrita de entidades como a Comissão de Valores Mobiliários. Passamos a ter um ecossistema que mescla o mercado regulado com a agilidade dos mercados voluntários. E o mais importante é que a lei não veio com meras sugestões. Ela estabeleceu limites coercitivos muito claros.
Hoje, as corporações e instalações industriais operando no Brasil, que emitem mais de 10 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente ao ano, são legalmente forçadas a relatar essas emissões. E a régua sobe de forma punitiva para os mega-emissores, aqueles que rompem a barreira das 25 mil toneladas anuais. Para esse grupo, compensar financeiramente seus excessos tornou-se mandatório. E a lei também trouxe muita clareza na definição dos ativos que circulam nessa nova economia. Estabeleceu-se a CBE, que é a Cota Brasileira de Emissões, funcionando como uma permissão do Estado para que uma indústria possa emitir 1 tonelada de gás de efeito estufa e, na outra ponta, no esforço de mitigação, instituiu-se o CRVE, o Certificado de Redução ou Remoção Verificada de Emissões, gerado por aqueles projetos estruturados que retiram carbono da atmosfera. Todo esse arcabouço regulatório nacional emerge em um caldeirão de pressões macroeconômicas extremas. O cenário internacional está fervendo. De um lado, temos o Banco Central Europeu emitindo alertas enfáticos aos investidores sobre os chamados riscos de transição climática, mostrando como desastres naturais estão encarecendo o custo da dívida soberana dos países. Mudanças políticas nos Estados Unidos, com a administração fomentando fortemente a exploração e a indústria do petróleo. Tais posturas alteram as dinâmicas de investimento e geram instabilidades evidentes quanto aos compromissos firmados no Acordo de Paris. E isso, naturalmente, cria fricções no fluxo de capitais para a transição energética global. É um jogo de forças muito complexo. Mas a resposta corporativa no Brasil, frente a essas pressões, tem sido maciça e estratégica. O setor privado nacional não está aguardando os desdobramentos diplomáticos de braços cruzados. As análises de mercado mostram conglomerados gigantes como o Itaú Asset, a própria infraestrutura da B3, a Tokyo Marine, a Engie Brasil e o grupo CPFL assumindo o protagonismo. O risco climático agora é tratado como risco de crédito primário nessas instituições. O apetite financeiro pela conformidade disparou. Vemos o Fundo Amazônia injetando recentemente 30 milhões de reais com destinação exclusiva para tecnologias de monitoramento contínuo e governança de impacto. A demanda por projetos que recuperam o uso do solo se tornou colossal. E para dar a real dimensão dessa demanda, os dados trazidos pela Embrapa são honestamente de cair o queixo. A pesquisa aponta que o Brasil possui atualmente cerca de 1,4 bilhão de toneladas de carbono que foram perdidas devido a solos degradados ao longo da história agrícola. Pense nesse número: 1,4 bilhão de toneladas. É uma magnitude difícil até de visualizar. O que o modelo extrativista anterior enxergava apenas como um passivo ambiental gigantesco, a nova lente das finanças regenerativas enxerga como uma oportunidade multibilionária. É o maior estoque potencial de geração de ativos ambientais de altíssima integridade no planeta. A oportunidade é imensa, sem dúvida, mas há um descompasso temporal que precisa ser resolvido com urgência. O planejamento estratégico do governo brasileiro, capitaneado pelo Ministério da Fazenda através de uma secretaria especial, estabeleceu um cronograma que vai até 2030 para que o mercado regulado de conciliação do SBCE esteja em plena operação. O problema é que a atmosfera não negocia prazos. O clima não espera a burocracia se alinhar. De jeito nenhum. A urgência climática e as anomalias térmicas globais deixam muito claro que o planeta não tem o luxo de esperar. E aí que a estratégia da plataforma B4 se encaixa como uma luva. A função dessa infraestrutura é antecipar essa liquidez agora, é oferecer o trilho tecnológico hoje para que as corporações comecem a transacionar e se adequar imediatamente, sem esperar o fim da década. Mas para isso acontecer na velocidade necessária, esbarra-se na necessidade de uma mudança cultural na alta gestão das empresas. E é por isso que um dos pilares mais fortes dessa operação atua justamente na frente educacional. Existe uma parceria acadêmica muito robusta firmada com a PUC-Rio e o desenho metodológico dessa frente é bem interessante. O foco é mapear o conhecimento e, de certa forma, forçar tecnicamente as lideranças corporativas, os CEOs, a se sentarem diante da inteligência artificial para entenderem com exatidão a pegada de carbono de suas cadeias produtivas. A ficha precisa cair lá no topo, né? Quando as delegações corporativas subirem aos palcos dos painéis diplomáticos, elas não levem apenas discursos de intenções ou metas vagas para 2050.
Elas devem chegar munidas de dados imutáveis, com rotas de descarbonização baseadas em projetos reais auditados via blockchain. A educação tecnológica dos líderes é o que transforma o compromisso verbal em conformidade financeira de fato. Ao olharmos para o quadro completo que desenhamos nesta análise, percebe-se que não estamos discutindo apenas o lançamento de uma ferramenta de software corporativo. Trata-se de uma metamorfose na estrutura de incentivos do capitalismo moderno. O casamento da conservação ambiental com a segurança inquebrável da criptografia extirpou a assimetria de informações que alimentava as fraudes. A redução drástica da burocracia por meio da inteligência artificial devolveu a agilidade necessária para o mercado funcionar. E a eliminação do pedágio das taxas adiantadas resgatou a dignidade e a viabilidade financeira de quem efetivamente trabalha na base, preservando as florestas e os oceanos do Brasil. Então, o que tudo isso significa no fim do dia? Significa que a arquitetura das finanças regenerativas prova matematicamente que a agilidade financeira do mercado de capitais e o mais alto rigor científico internacional podem e devem andar de mãos dadas. A tecnologia de descentralização conseguiu arrancar o mercado de carbono das garras do elitismo, das planilhas engessadas e das consultorias inacessíveis. Hoje, o mercado verde deixou de ser uma caixa preta suspeita para se tornar um livro razão aberto, auditável por qualquer pessoa. E o mais importante, um sistema onde preservar os ecossistemas naturais tornou-se finalmente a atitude mais racional, rentável e segura para o caixa de qualquer corporação moderna. E essa constatação nos deixa com uma reflexão final muito provocativa sobre o rumo geopolítico e econômico. Considerando que as pesquisas da Embrapa comprovam que o território brasileiro abriga a maior fronteira de regeneração de solo degradado do planeta e considerando que agora existe uma infraestrutura descentralizada provada, operando há anos com milhões de toneladas listadas, fica a grande questão para a gente pensar. Será que ao longo deste século, o grande e mais valioso produto de exportação brasileiro deixará de ser a commodity agrícola primária, como a soja ou o minério de ferro, para se tornar a própria conformidade climática? O Brasil parece perfeitamente posicionado para se tornar o grande provedor de segurança ambiental e liquidez ecológica auditável para as maiores corporações do mundo inteiro. 2026 é o ano da conformidade. E você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente aqui no Spotify e não esqueça de abrir a sua conta na B4 em www.b4.capital.